Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do David no Cast. Sou muito grato a Deus por esse benefício ao qual o Senhor me concedeu na minha vida de estar aqui presente gravando mais um podcast. Também sou muito grato a Deus pelo benefício de ter você como meu telespectador. A sua audiência é muito importante, a sua interação nas nossas redes sociais, a sua inscrição aqui no nosso canal é muito importante, até porque eu preciso saber o feedback, o que precisa melhorar, o que precisa acrescentar ou diminuir. Então a sua interação é muito importante em nosso canal. Hoje nós temos um convidado muito especial. Eu, particularmente, do fundo do meu coração, eu nem acreditaria que esse homem de Deus iria sentar aqui à mesa. Ele fez uma publicação no Instagram, falou assim, a Europa me espera. Eu falei, que isso? É agora ou nunca. Fui e mandei uma mensagem, pastor, vem no meu podcast. E em frações de segundo ele me respondeu, ô meu querido, vai ser uma honra. E eu falei, meu, se não é Deus o negócio, quem é? Então esse cara, missionário, pastor, se vocês verem a trajetória de caminhada que esse homem de Deus tem, você fica sem palavras. Eu quero desejar aqui seja bem-vindo, pastor Daniel Nogueira. Muito obrigado, satisfação na alma de estar com você aqui no podcast Davi Lino, conhecer sua esposa, irmã Karina, e saudar a todos vocês que estão nos assistindo. Com certeza vai ser um tempo de bate-papo, de roda, de mesa, e eu quero ser grato a Deus pelo privilégio de estar na Europa esses dias. Estou um pouco rouco, hoje é segunda-feira, depois de dias de trabalho aí no serviço de Deus, desde a semana passada, mas vamos juntos, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu confesso que eu tenho uma certa assim, eu falo assim, Deus, esse homem tem um gogó demais. Quem já assistiu, já viu esse homem pregar, quando ele fala assim, tô sentindo de pregar, esqueça. O homem, o gogó, a veia chega a explodir, tem sangue nos olhos, isso aqui Deus chamou pro chamado de pregador. Quando ele fala, tô sentindo de pregar, eu falo, vai segurando, sai da cadeira, varão, que ele vai dar lugar. Quando ele fala, tô sentindo de pregar, lá vem. Então, pastor Daniel, esse simples mimo aqui que eu comprei para o senhor, eu estava aqui em dúvida se eu compro uma camiseta, sapato, só que não sabia a numeração. Aqui já chega ganhando presente, vocês viram, né? Comprei esse mimo aqui para o senhor, muito tá bem? De obrigado, coração, tá bem? Muito obrigado. Espero que o senhor goste, tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vou colocar aqui. A gente vai dar início à nossa temática aqui de perguntas, e a primeira pergunta que eu faço para o senhor, como você descobriu o seu propósito? Houve um momento específico ou foi um processo gradual? Davi, eu tenho pregado por muitos lugares e por onde passo eu tenho descoberto já, depois de estar pregando 25 anos, 14 anos em África e dos outros lugares, países que eu passei, as pessoas que eu ouvi, os processos pessoais, eu descobri que quanto mais rápido você descobrir qual é o seu propósito, qual é a sua missão, por que Deus te trouxe, por que Deus te preservou. Eu acho que todo momento, principalmente os momentos de provação, de forte impacto emocional, você deve parar, olhar para si mesmo, olhar para a sua trajetória no lugar exato onde você está e se perguntar, por que eu estou aqui e não estou lá? Porque hoje, ao ligar a televisão, ao ligar a internet, muita gente morreu, muita gente pereceu, muita gente perdeu tudo, muita gente, enfim. Por que você foi preservado? Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? E quando eu fiz essa pergunta para mim, eu descobri que muitas pessoas estão infelizes, depressivas, ansiosas, estão vivendo uma vida eclipsada porque ainda não descobriram o seu propósito. A minha descoberta do meu propósito, e hoje eu posso dizer, graças a Deus, que eu descobri a minha chamada, descobri o plano de Deus para a minha vida, descobri o que me faz feliz. E ao descobrir isso, foi um processo. Um processo que começou cedo, tanto na preparação dele, quanto na revelação dele, mas foi um processo. Com 6 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. E a minha avó, que era uma deusa moriana roxa, né? Ela usava aquele avental rosa no cabelo, da Ana. Aquela saiona. E ela disse para mim, você vai ser um missionário. Só que eu tinha 6 anos de idade e não tinha compreensão da grandeza disso. A partir dali, eu vivi experiências ruins, a minha infância, a adolescência, foi tudo muito complexo. Vi a separação dos meus pais, cresci com meu irmão mais velho, tive uma infância muito pobre e hoje eu entendo que tudo aquilo foi a preparação para que eu ganhasse imunidade, para suportar o que eu carrego e para ser quem Deus me chamou para ser. Então foi processual, tive um momento afastado com 8, 9, 10, 12.
com 14 para 15 anos, eu volto para Jesus sozinho, sem a participação da minha família, e dali Deus começa a me preparar. Então, quando eu comecei a pregar, eu pensava que eu só pregaria, que eu só estaria ali nas festividades, nos congressos, e foi nesse interim que Deus se manifestou para mim e me deu uma chamada missionária, ou seja, ampliou aquilo que era o meu propósito. E aí eu entendi, eu decodifiquei as dores que eu vivi, as situações que eu passei, o desapego com aquela questão mais familiar de pai e mãe. Eu entendi que tudo aquilo me preparou para que eu pudesse ter um outro olhar, um outro toque, para que eu estivesse apto para servir. Eu lembro muito de Davi, que antes de ser rei, que antes de cuidar de pessoas, ele estava cuidando de ovelhas. E ele, antes de enfrentar Golias, ele enfrenta leão, ele enfrenta urso, ele enfrenta guerras ocultas, guerras pessoais, para depois enfrentar guerras públicas. E enquanto ele enfrenta aquelas guerras, Deus estava colocando ele no ambiente que seria o ambiente da sua chamada. Deus está dando para ele conotações, vislumbres daquilo que seria a sua vocação. Como Jesus, que trabalhou na carpintaria com martelo, madeira e prego, para depois ser pregado numa cruz e ganhar e conquistar a nossa salvação. Então, trazendo aqui um start sobre o início daqui do propósito do chamado do pastor Daniel, quero dizer algo para você. Ele mencionou aqui Davi e as menções claras do ministério dele. Quero dizer para você, tarefas ingratas, recompensas extraordinárias. Às vezes a tarefa de Davi não é uma tarefa qualquer, é uma tarefa ingrata, mas é recompensa. Exatamente. Olha a recompensa aí do pastor. Olha onde ele chegou. Às vezes uma palavra que foi lançada pela avó dele quando ele tinha 6 anos de idade. Olha a recompensa hoje. Esse homem está aqui na Europa, está no Brasil, está na Ásia Ocidental, na América, na Europa. Está em todo lugar, porque Deus levantou. Às vezes ele estava fazendo uma tarefa ingrata, mas a recompensa de Deus chegou na sua vida. Descobrir qual é o seu propósito é o que vai te auxiliar a enfrentar tudo que você tiver que enfrentar. Eu tenho pregado, Davi, e sinto a presença de Deus para falar isso com você e com todos os seus telespectadores. Você vai sofrer fazendo ou não o que você foi chamado para fazer. Você vai sofrer cumprindo ou não o seu propósito. A humanidade se resume a uma lágrima. Eu tenho ido aos Estados Unidos há 10 anos e conheço casas, lugares de uma estrutura gigantesca, ao passo que tenho ido para países da África extremamente pobres. Eu tenho estado em São Paulo, no Alphaville, e tenho estado em São Paulo, na Cracolândia, e eu descobri que todos sofrem. Quem sofre na Cracolândia sofre as dores da Cracolândia, quem sofre no Alphaville sofre as dores do Alphaville, quem sofre na América sofre as dores da América, quem sofre na África sofre as dores da África. Cada casa, cada cabeça, cada lugar, cada endereço reserva, abriga um nível de sofrimento. Mas quando você sofre envolvido com o seu propósito, envolvido com a chamada de Deus na sua vida, esse propósito e esse sofrimento se enche de dignidade, se enche de força, se enche de significado, de pertencimento. Então, eu tenho certeza que a minha voz rouca, que a sua voz está chegando para alguém que parece que no meio de todos esses problemas, de todas essas situações, nós sobrevivemos à pandemia, estamos agora já em outubro de 2024 e Deus está te permitindo assistir esse momento para entender. É a hora de você cumprir o seu chamado, é a hora de você sofrer sofrimentos com dignidade, com colheita, com resultado. O texto diz: aquele que leva a preciosa semente gemendo e chorando, é o primeiro estágio, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo seus molhos, trazendo suas recompensas. E entenda, pastor Daniel Nogueira trouxe uma palavra, acho que foi na D Perus, sobre chamado. Cada um tem o chamado, que um é para palácio e outro para periferia. Não importa onde você esteja, cumpra o seu chamado. Sim. Seu chamado é para o palácio? Cumpra o seu chamado do palácio. No palácio. Seu chamado é para a periferia? Cumpra seu chamado para a periferia. E interessante que quando é algo sobrenatural, quando eu assisti pelo YouTube essa pregação do Senhor, sim, e Deus me trouxe uma menção do livro de Esther. Sim. Olha que incrível. Porque Esther está dentro do palácio. Sim. Mas havia um que estava na periferia. Na periferia, sim. E é algo sobrenatural que é o cara. É algo... Vamos começar a pregar aqui. Tá? Pregador.
E você percebe o efeito que a periferia fez em torno do palácio. Porque ele encoraja Esther. Ele diz, você pode. E mais na frente, ele dá a deixa, né? Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aí. E essa dimensão, essa mensagem eu já não prego mais, né? Eu não sei quando é que Deus vai me deixar pregá-la de novo, porque ela viralizou, ela ficou muito conhecida. E quando eu chego nos lugares, no aeroporto, falo, esse é o pregador do palácio na periferia. E na verdade é um movimento tão nobre de Deus, porque explicou para muita gente, decodificou para muita gente o porquê Deus te mantém em alguns lugares. Isso mesmo. O porquê Deus leva pessoas para outros lugares. Cada um tem um nível de chamado, cada um tem um lugar, até geográfico, para desenvolver a sua chamada. Isso tem valor. Isso tem um peso gigantesco. E até o diabo sabe disso. Porque Amã estava dentro do palácio, com ódio, perdeu tudo. Só por causa do incômodo de quem estava na porta, do lado de fora, da periferia. Fazia. Porque existe graça, força, vigor. Então, você não se sinta oprimido ou menosprezado só porque você está na periferia. Pode ter certeza que você, na periferia, você está incomodando quem está no palácio. E sobre chamado, interessante aqui, a gente vai falar sobre isso, sobre muitos chamados, sobre propósito. Então, receba aí você que está do outro lado aí. Interessante que no Novo Testamento, Jesus Cristo vai encontrar 2 homens, Simão Pedro e André, seu irmão, pescadores. Ali sabemos que a pesca dele foi uma pesca não boa. Porém, Jesus chegou. Jesus vai fazer a grande pesca maravilhosa. Mas o principal não é sobre a pesca, é sobre o chamado. De Simão, Pedro e André, seu irmão. Deus fala, hoje, vocês não é mais pescadores de peixe, mas tornarei vós pescadores de homens. Então ali, o chamado dele estava nascendo. Interessante que ele não sabia como ia ser esse chamado. Se ia ser para o palácio ou para a periferia. Mas ele falou, se esse homem ordenou, porque da mesma forma que ele ordenou para lançar a rede ao mar, eu vou receber esse chamado. E o propósito, sabemos que a tarefa desse chamado foi uma tarefa muito difícil, porque todos os apóstolos de Cristo sofreram lutas, perseguições, muitas diversidades, muitas calúnias, muitas difamações. Olha, você, pastor Daniel, você é apóstolo de Cristo? Você que esse cabelo todo enrolado? Sou eu mesmo, você, né? Não, olha seu jeito, você não é filho de Deus, olha as situações, a prova que você passa. Mas nós esquecemos, não é porque nós somos filho do dono do ouro da prata que a gente não vai passar adversidades, dificuldades ou problema. Porque Cristo também vai dizer, se eu vencer o mundo, também vencereis. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Então, isso que eu quero para você, às vezes seu chamado, ele é doloroso, ele é sofrido. Melhor que eu para dizer isso é o pastor Daniel Nogueira. E aí eu vou fazer outra pergunta para ele, porque imagine só, ele está ali na sua zona de conforto, ali no Brasil, e Deus fala assim, ó, a partir de hoje você vai para uma outra nação. Eu não sei se Deus te revelou já de imediato que seria a África. Não. Então, tipo assim, Deus, eu vou te virar para uma nação. Aí fala assim, opa. Aí muitos dos nossos pregadores que tem um chamado, fazer, opa, Deus vai mandar para a América. Porque meio, opa, Europa, opa, agora as coisas, agora eu vou entrar pro palácio, aí vou sair da periferia. Mas Deus parece que diminui. Você está na periferia, mas vai descer mais um degrau a mais. Então, assim, o chamado de Cristo tem um peso muito, muito impactante na nossa vida. Então, já abro um start para fazer essa pergunta para o senhor. Como que foi essa sua ida para a África? Como que foi esse chamado de Cristo na sua vida para descer para o outro continente, sair do Brasil e ir para o outro continente africano? Eu glorifico a Deus e nunca vou deixar de adorá-lo por ter sido chamado. A chamada de Deus na minha vida é um sinônimo de graça, de misericórdia. Todo mérito, toda força a Ele. E eu acho interessante que Deus já havia falado que eu seria missionário. Eu fiquei pregando a palavra em São Paulo. Toda a minha formação foi pelo Ministério do Belém. Eu fui evangelista pelo Ministério do Belém, solteiro ainda. E Deus me deu muita força pregando, desenvolvendo a palavra, pregando em congresso de adolescentes, em congresso de jovens. Fui ao IBAD, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, e lá, no primeiro semestre, Deus me submeteu a uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nós descemos para a capela para quarta-feira, para um culto de aprestação missionária que toda quarta-feira tinha. Às vezes recebíamos missionários, às vezes
os alunos veteranos faziam as apresentações, já também valendo ali nota e tudo mais. A apresentação de um país e oração e clamor missionário. Nesse dia nós recebemos a pastora Rebeca Câmara e ela pregou e falou sobre a Angola, falou sobre a África, sobre os desafios, sobre Moçambique. E eu, junto com todos os outros, nos prostramos para orar, 21 horas mais ou menos. A ideia era orar para que Deus levantasse pessoas para a África e tal. E eu dobrei o joelho muito calmo, muito tranquilo, e comecei a orar: Senhor, levanta pessoas para a África. Não há pastores, não há Bíblia, não há templos, existe tanta escassez em determinados lugares. E estou orando, orando, orando. E naquela oração, o Espírito de Deus me visitou e falou para mim: eu te darei uma experiência missionária em África. Eu te levarei para a África. Nós tínhamos um protocolo muito rígido no seminário. Eu morei lá 3 anos. Então, na ala masculina, nós saímos do culto de administração missionária, íamos comer, íamos lanchar, e depois subíamos para a ala masculina. Eu me lembro que 22 horas tinha que estar todo mundo dentro dos quartos. E então o monitor passava, confirmava que todo mundo estava nos quartos. Eram 3 por quarto. E ali fazia o fechamento do dia. E eu me lembro que nesse dia eu subi 2 e pouco da manhã. Eu e mais umas 20 pessoas. Nós estávamos detidos, de joelho, chorando. E me emociona, o Espírito de Deus ali colocou no meu coração uma convicção. Rapaz, tremendo. Essa convicção, ela é introcável. Não tem como eu entregar para ninguém. Não tem como eu dividir com ninguém. Essa convicção é pessoal. Lembra do cartão de crédito? Eu estou sentindo a presença de Deus. Lembra do cartão de crédito? Antigamente, alguns cartões de débito que vinha escrito atrás: pessoal e intransferível. Não tem como transferir para ninguém. Não tem como fazer com que outra pessoa que não tenha sinta o que você sente. E eu fui até hoje, sou questionado por muita gente que diz: o que você foi fazer na África? Porque, com todo respeito à comunidade missionária, e nós temos homens e mulheres que pregam, que fazem a obra, que ganham almas, mas majoritariamente nós temos poucos missionários que pregam em congressos. Temos poucos missionários. Missionário de carreira. Eu não falo missionário itinerante, né? Missionário pregador, sim. Que prega, não. Falo missionário de carreira mesmo, que vai para a África, para a Índia. A maioria não prega em congressos de jovens, congressos das UMADs e tudo mais, das escolas bíblicas. A maioria não. Nós temos missionários que pregam em congressos de missões, que na maioria das vezes fazem conscientização missionária. Contam os testemunhos, contam as histórias, mostram as fotos. E no meu caso, eu migrei da itinerância para a missão. Eu migrei do púlpito, das festividades, dos congressos, para a missão. E eu fiz isso debaixo de uma convicção que não me trouxe dúvidas. Eu não sabia como seria. Eu não tinha o plano exato, mas eu tinha a convicção exata de que era a vontade de Deus para mim. E muita gente diz para mim: você vai ficar esquecido, você vai ficar apagado, quem não é visto não é lembrado. Mas incrível, eu já tinha ido para a Bolívia, já tinha ido para a Argentina, mas da África eu vim para a Europa. Da África, eu fui para a América. Da África, eu fui para os estados do Brasil. Da África, eu fui para a Ásia. Da África, Deus me levou para um nível que eu nunca estive antes. Então é como João na ilha de Patmos. O lugar que seria o momento em que ele seria apagado foi o lugar em que ele recebeu a maior revelação. Isso aí. Então, quando Deus me chamou, aí eu não sabia, aí eu fiquei ainda um tempo no Brasil, 2005 veio a chamada, mas eu comecei a estudar. Isso é muito importante. Você que tem uma chamada específica para alguma área, você deve estudar. Em nome de Jesus Nazareno, Davi, nós estamos em 2024. É necessário que as pessoas pensem que talvez antigamente você abria mão da faculdade de comunicação para missões.
Você abria mão da faculdade de Direito para fazer missões. Você abria mão de medicina para fazer missões. Você abria mão de pintura, de design para fazer missões. Eu sou entusiasta de que você deve terminar sua faculdade de Direito. Você deve terminar sua faculdade de Medicina. Você deve terminar sua faculdade de Design, de Comunicação, de Jornalismo e utilizar isso como uma das ferramentas que você vai precisar para servir missões. Isso aí. E lembrando uma coisa para vocês, que missões não é turismo. Missões não é turismo. Missões é uma responsabilidade muito grande. Eu, particularmente, eu não me sinto preparado para fazer missões. E olha que eu já fiz bastante missões. E eu tenho uma experiência na Inglaterra. Todo mundo acha a Inglaterra, ó, lindo, beleza. Só que quando eu cheguei na Inglaterra, eu estava desempregado. Sim. Minha prima falou assim, Davi, tem um emprego para você. Que é a famosa casa cônsul, que é umas casas que o governo dá para as pessoas precárias, Sim, de baixa renda. Sim. Falei, beleza, e como é esse serviço? É de limpar, mas você tem estômago? Eu falei, opa, se é limpar, por que eu tenho que ter estômago? Ele falou assim, não, porque o ambiente que você vai entrar é um ambiente que você nunca viu na vida. Meu Deus. E eu falei assim, opa, só que eu não esperava o que eu ia ver. Sim. Marquei com o responsável, encarregado, ele falou assim, tal lugar, cheguei lá. Cheguei, era até um prédio, vários apartamentos lá do outro. Aparentemente, né? Sim, bonito, eu falei, tal. opa, o que a Débora tá falando aqui? Quando ele abre a porta, sai um homem, todo cheio de sangue, cheio de machucados. E ele era um negão bem fortão, Sim. mas só que... E eu, assim que ele abriu a porta, eu já senti a presença maligna. Sim. Na mesma hora, assim, o Espírito de Deus testificando na minha vida. Começa a adorar. Sim. Falei assim, Deus, então me reveste, seu poder de toda a armadura do céu. Me reveste agora, Senhor, porque eu não sei aonde que eu vou pisar. Sim. Rapaz, quando eu pisei na casa desse homem, a casa era toda cheia de lixo. O banheiro, em condições de corações todo cagado. Meu A banheira Deus era do céu. branca, Sim. mas estava cor de ouro. E não era de ouro, era de outra coisa. Meu Mas você Deus. via a presença de Satanás ali no meio, dando risada. E todos os pessoal que trabalhavam comigo, eles eram os africanos. Eles são animados e trabalhadores. E eles não são crentes. E eu falei assim, Deus, eu vou declarar aqui agora. Eles nem me entendiam que eu não falo inglês. E eles estão falando inglês. Eu falei assim, mas eu vou declarar aqui agora. Todos esses homens que estão trabalhando comigo, mulheres, são filhos de crentes. Sim. Então agora o diabo não toca. Nenhuma doença vai tocar neles. Sim. Comecei a declarar. Só que o ambiente que eu entrei, foi sobrenatural. Sim. E quando a gente começava a limpar, meio que você sentiu o diabo ficando furioso. Quando você entra e você limpa, você tira a sujeira fora e você traz... Existe um peso espiritual muito grande Você nisso. traz a limpeza. Então isso é uma experiência que eu... É o físico dialogando com o espiritual, né? Isso mesmo. Porque, na verdade, onde o diabo tem liberdade de habitar, que são legalidades, lugares onde o ser humano está em profundo sofrimento. Porque Deus não nos criou para o sofrimento, necessariamente. Deus não nos criou para angústia, para mágoa. Deus não nos criou para uma vida de escassez. Isso veio com o pecado. Então, você vai num presídio. Qual é o sentimento de um presídio? É um lugar pesado, é um lugar gelado. Tá 40 graus lá fora. É um lugar gelado, frio, um lugar que a sensação é sufocante, é horrível. Vai no hospital. Eu servi no hospital por muitos anos. Área terminal, onde o ser humano está sofrendo, onde existe dor, onde existe sujeira, pessoas em situação de rua, pessoas ali se drogando, existe uma presença diabólica muito grande. E fazer missões é ser parceiro de Deus na transformação de pessoas. É isso aí. Ser parceiro de Deus. Sabe que nós temos um projeto que é esse aí, o projeto de limpar. Aí, ó, tá vendo? Nós Deus temos um projeto que é o limpar, eu posso te mandar as fotos depois. Nós limpamos casas de idosos em Moçambique. Então nós chegamos numa casa onde as pessoas de Moçambique são limpas, né? Mas a verdade é que eles são idosos, não têm condições, não têm físico para fazer as limpezas. Então nosso grupo de voluntários vai, limpa, tira toda a sujeira. Eu tenho fotos lindas, deixa tudo limpinho, é humilde, mas tá arrumado. Né? Uma outra coisa interessante é que nós temos um projeto de entrega de roupa, de distribuição de roupa. Então, alguém chega e aceita Jesus, social, né? tudo furado, todo rasgado, sujo.
né? Eu acho interessante que eu brincava, né? Eu colocava a mão assim, o dedo no buraquinho assim, puxava para já rasgar de uma vez. Falava, hoje você vai sair aqui com uma roupa limpa e uma roupa nova e você vai cuidar. E nós não queremos te ver rasgado mais. Nunca mais ande rasgado. Porque você pertence a Deus, você é uma nova criatura, você é um príncipe, uma princesa de Deus. E Ele tem uma obra grande na sua vida e você vai daqui para cima, daqui para frente. E às vezes era tudo que a pessoa precisava ouvir. Uma simples palavra dessa. Você falar da Inglaterra, e eu queria aqui dizer humildemente que muitas vezes as pessoas falam de missões em África e das dificuldades. Claro que a África é um continente com 54 países. Sim. Nós falamos da África, falamos do continente. Isso. E existe lá uma integração, mas, especificamente em Moçambique, as pessoas falam, Moçambique é sim um dos países mais pobres do mundo, tem todas aquelas dificuldades, saneamento básico, de contenção de doenças, as cifras, né, os números de pessoas que vivem com AIDS é gigantesco, milhões de pessoas, né, malária e tudo mais. Mas cada campo missionário tem a sua dificuldade específica. É isso aí. Então, às vezes, você vai para os Estados Unidos, mas as pessoas... Tem regiões que as pessoas não querem ir para o culto. As pessoas não vão à igreja. As pessoas vão para trabalhar, elas vão para... No verão, elas têm que estar com a família, no inverno está muito frio. E são pessoas que vão ao culto aleatoriamente. Enquanto que você vai em Moçambique, você tem uma dificuldade estrutural gigantesca, mas você tem um povo que vai à igreja, que gosta de estar no culto, que tem o culto como ambiente em que eles podem andar muito para chegar. Então você é uma pessoa que é vizinha da igreja e não vai no culto. E você é uma pessoa que tem um carro com ar-condicionado e não vai na igreja. E você tem alguém que anda quilômetros para chegar na igreja. E chega alegre com um sorriso aqui, chega dançando, porque tem prazer de estar na presença de Deus. Então, cada ambiente, cada lugar tem seu nível de dificuldade. É isso aí. Foi um pastor na nossa igreja aqui em Cascais, esqueci o nome dele, que ele tem um instituto de ajudar ali em Moçambique. Sim. Ele falou assim, galera, vocês têm que... Ele falou isso aí que você falou assim, ó, vocês moram perto aí da igreja, vocês têm carro, vocês têm preguiça, vocês têm que ver os quilômetros que essas pessoas andam a pé para chegar. Às vezes ele chega às vezes na igreja, se choveu, cheio de barro. Mas mesmo. Isso não é um impedimento de adorar. Nada. E detalhe, você que vai fazer um culto em Moçambique, vai preparado. Por que preparado? Porque eles não param de pular e de cantar. É a todo momento. Quando você ficou cansado, você falou, levanta, vamos cantar. Em todo momento eles pulando, cantando. E fala assim que eles gostam muito de abraçar, dar beijo, abraça, beijo. E missões, uma coisa tão importante, impactante. Minha mãe é missionária. Minha mãe fazia umas missões lá no Mato Grosso do Sul, na terra indígena. E aquilo que você falou aqui sobre você não largar aquilo que você está estudando, mas você se especializar naquilo, se formar e pegar o seu conhecimento e agregar nas missões. Sim. A minha mãe é enfermeira. E quando ela chegou no Mato Grosso do Sul, as índias que estavam grávidas, ou que tinham seus filhos, estavam com muitas feridas Sim. nas partes íntimas. Sim. E feridas não que seja assim tão grave, mas eram feridas simples de se limpar, de se arrumar. Sim. Porém, elas não tinham conhecimento. Sim. Então, graças ao conhecimento que minha mãe tinha de ser enfermeira, ela falava assim, era missionária Genilda. Genilda, o pessoal falou assim, você vai ficar aqui na enfermagem. Sim. Então, ela ficava fazendo curativo, eram muitas feridas, era um povo que não tem esse acesso, não tem esse... Então você é advogado, se forme em direito, ajuda as pessoas lá, que tem muitas pessoas que precisam de informação. A própria documentação da missão, a própria documentação de pessoas. Chega um nível da missão que você vai precisar de um advogado. Porque a missão incomoda. Incomoda o diabo, incomoda o inferno, incomoda as pessoas. Então, por mais que eu costumo dizer que o Éden passou e o paraíso ainda não chegou. E o diabo pode tomar qualquer pessoa. As pessoas enlouquecem. Então, se você tem ferramentas, e eu prego e acredito nisso, a igreja é uma caixa de ferramentas, onde tudo que Deus precisa para a missão tem. Você pensa que nos dias que nós estamos vivendo, dias de inteligência artificial, dias de internet, de plataformas,
A missão não precisa de um QR Code que você leia e já possibilite que a pessoa tenha acesso a relatórios, que a pessoa faça sua doação, que a pessoa conheça a missão, que a pessoa tenha ali aquele momento de identificação, de falar e ser respondida de maneira rápida, como as pessoas fazem para o mundo, como as pessoas fazem nas empresas. A missão, hoje, ela precisa ter essas ferramentas. Nós não podemos fazer missões como fazia Pedro. Nós não podemos fazer missões como fazia Daniel Bego na Vingren. Nós precisamos usar todas as ferramentas de hoje para que a missão seja feita. E não é a ausência de ferramenta, é a ausência de visão. Quando você tem a visão, você entende qual é o projeto. Eu fui a Moçambique em 2010. O Espírito de Deus usou um pastor Leidi Ribeiro, a quem eu respeito muito, sou muito grato. E o pastor Leidi me enviou junto ao pastor Edson Mello, que já está no Senhor, meu pastor, um homem de Deus que me ajudou, me abraçou, ainda na minha tenra idade. E quando eu cheguei, eu fui para a África do Sul. E a África do Sul é um país lindo, país de primeiro mundo, um país de Joanesburgo, as mansões estão no morro. É isso aí, tem um safari. As mansões estão no morro. Eu fui no safari, encontrei meus amigos leõezinhos lá. Inclusive, você tira foto com o leãozinho pequenininho, bebezinho, morrendo de medo. E tirei foto com o leãozinho no colo. E quando eu subi para Moçambique, 8 horas de carro, que eu cheguei na fronteira, a diferença é muito grande. Imagina. A diferença é muito grande. Quando eu cheguei na fronteira, eu já vi aquele aglomerado de pessoas, a roupa mudou, muito vendedor de rua, muita gente, o cheiro, frango sendo frito ao ar livre, aquele negócio todo, gente andando de um lado pro outro, a polícia batendo num rapaz que queria passar sem passaporte. Uma realidade totalmente... Quando eu cheguei ali, Deus falou no meu coração, aqui é o lugar. Esse é o país. Eu tinha uma revelação também muito mais clara. Quando eu cheguei no hotel turismo de madrugada, o Espírito de Deus me pediu para ir para a janela, fui na janela do quarto, dava espaço para o estacionamento, dava para ver muita coisa. Abri a porta do quarto, fui no corredor, com medo. Primeira vez que você chega num país e não conhece ninguém. Assusta, porque é muito diferente. E eu fui na janela. O Espírito de Deus falou para mim, aqui é o lugar que eu quero que você desenvolva a sua missão. E é maravilhoso entender que por mais que o diabo tenha se levantado todos esses anos, por mais que a gente não tenha grandes parcerias milionárias, por mais que nós tenhamos enfrentado a pandemia nesse contexto de missões, os nossos frutos gritam. Nós temos pessoas que eu ganhei para Jesus há 14 anos atrás, que hoje servem no ministério pastoreando igrejas. Olha só. Então é um negócio tão maravilhoso quando você chega num lugar, funda, e aí a gente parte para esse trabalho de plantação de igrejas, que é algo assim. Você depois de plantar uma igreja e ler Paulo, você vai ler Paulo numa outra perspectiva. Isso aí. Porque você vai começar do zero e você vai ver Deus salvar 1, 10, 15, 20, 30, 40 e montar aquela estrutura. E depois aqueles que foram salvos, batizados, discipulados, começam a ganhar outros. É algo fantástico. Então aqui em Jeremias 17 vai dizer: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é no Senhor. Sim. Ele será como árvore plantada junto às águas do ribeiro, que não secarão e não deixarão de dar o seu fruto. Sim. Aí o exemplo está aí, pastor Daniel Nogueira confiou no Senhor, esperou no Senhor, e que ele falou sobre frutos. Sim. Ganhou almas para o Senhor, porque às vezes o pregador itinerante ganha almas, às vezes em grandes congressos, porém a alma não permanece. Sim. Aí agora o cara que está lá longe, está lá esquecido, que tinha essa sede de ouvir a palavra do Senhor, não teve esse alcance, mas ele falou assim, não, vou mandar um lá, para quem realmente tem sede, ser saciado. Então Deus permitiu você chegar na continente africana e alcançar vidas, e vidas que realmente vão estar devotas ao reino dos céus. A questão toda é discipulado, né? Talvez o pregador itinerante entregue, né, pelo próprio teor e caráter da itinerância, o itinerante entregue essa consolidação, né, esse trabalho do discipulado às mãos da igreja local,
Mas na missão, especificamente em Moçambique, o grande desafio não é encher uma igreja. Não é fazer um evento, e se você põe comida, e se você põe uma estrutura, e tem mecanismos ali que a gente sabe, como distribuição de cesta básica, ou qualquer outra coisa, que vai atrair pessoas. As pessoas, ao ouvir do Evangelho, o Evangelho impacta, talvez até pela emoção, elas aceitem a Jesus. A dificuldade, o desafio é o discipulado. É quando você pega essa pessoa, senta ela e ensina os rudimentos básicos dessa graça. E aí você vai mexer com cultura, você vai mexer com tradição, você vai mexer com nacionalidades, você vai mexer com experiências, com especificidades, com idiosincrasias de um povo. E aí começa a perseguição, a rejeição. Mas aqueles a quem o Espírito Santo revelar quem é Jesus, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. E questão disso de região, a gente tem também Bíblia sobre a mulher samaritana, que ela vai questionar onde que eu devo adorar, no Monte Gerizim. Nossos pais nos ensinaram, uma tradição aqui. Agora você está me ensinando que não é em Gerizim nem em Jerusalém? Jesus falou assim, não, é chegada a hora, só que interessante que ela vai falar assim, vírgula, mas já chegou. Sim. Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja. Apenas adore. Então aqui eu faço uma pergunta pro senhor. Sim. Qual foi, assim, uma cena que o senhor possa trazer aqui pra gente que mais te impactou lá em Moçambique? Que você olhou essa cena e falou assim, meu Deus, que... Você fala assim, rapaz, essa cena meio que edificou mais sua vida, ou mudou algum pensamento seu, alguma maneira de agir, alguma cena que você olhou assim e falou, rapaz, isso aí, se eu contar, muita gente acha que não vão nem acreditar, ou quem acreditar vai chorar só de escutar. Pode compartilhar alguma cena específica? E Deus me permitiu ver muitas coisas bonitas. Deus me permitiu ver libertação, ver cura. Deus me permitiu ver algumas cenas. Vamos lá, algumas cenas duas cenas que me chocaram. Uma delas foi uma visita que eu fiz no Hospital Geral da Machava. E nós fomos para a terminal. E tinha 4 senhoras. Essas 4 senhoras estavam no estado terminal de tuberculose. Elas estavam com um lenço todo cheio de sangue. E quando elas tossiam, e elas tossiam muito, saía muito sangue. E eu entrei na ala terminal com luva, avental, com máscara. E nós começamos a orar. E a presença de Deus se manifestou dentro da sala terminal. Tremendo. E elas começaram a cantar. Uma delas começou e as outras começaram a ajudar. E elas cantaram Kanimambo, Yesu, Kanimambo, Yesu, Kanimambo, Yesu, aleluia, amém. Kanimambo quer dizer obrigado, Jesus. Kanimambo, Yesu, obrigado, Jesus. E quando eu vi aquelas senhoras naquela situação, quando eu vi aquelas senhoras cantando, e quando eu vi elas chorando, a presença de Deus se manifestando ali dentro, eu entendi que o Espírito Santo, que Deus não vê barreiras. Essa nossa preocupação com a estrutura, que é válida na perspectiva correta, mas quando nós pensamos que é a estrutura que atrai Deus, quando nós pensamos que é a estrutura que prende Deus ali, quando nós acreditamos que é a cor da parede, nós acreditamos que é a roupa, quando nós acreditamos que é o ar-condicionado, que é a cadeira estofada, eu aprendi ali que a presença de Deus pode não estar no templo, pode não estar na sinagoga, mas vai estar na beira do Jordão, com um homem rústico, com um homem vestido de maneira rústica, pregando de maneira rústica, mas a presença de Deus, o arrependimento, a força, o céu aberto, o Espírito descendo, a voz do Senhor vai estar ali. Então Deus se manifestou ali dentro daquela sala. E uma outra história, e testemunho que me tocou muito, alguns frutos da minha missão já chegaram no Reino da Glória. Eita. Algumas pessoas que eu ganhei para Jesus já partiram. E é essa mãe Júlia, que já partiu para o Senhor anos depois, muitos anos depois desse milagre. Sabe que em Moçambique tem
as religiões tradicionais, né? A feitiçaria, o animismo. E existe muito curandeirismo, né? Também porque existe poucos médicos, existe um movimento de crescimento da medicina, então existem alguns momentos que houve erros médicos, então o pessoal criou um trauma. Nós temos no Brasil hospitais que tem são famigerados, né? Isso Hospital que você chega doente e sai morto, né? Então, melhor nem chegar. O pessoal fala, não, ali eu não vou, eu prefiro morrer em casa. É isso aí. Então a gente, infelizmente, tem essas histórias em Moçambique também. Então, o curandeirismo sempre ficou ali do lado. Sempre foi uma alternativa, talvez a primeira, para muitas famílias. Houve um falecimento e algumas pessoas de uma família foram até essa região, foram no pau de arara, que é chamado de My Love, né? Todo mundo vai juntinho, que quem está nessa extremidade dá equilíbrio para quem está no meio até quem está na outra extremidade, então vai todo mundo junto, se equilibrando. Esse carro virou e a mãe Júlia estava no carro. Esse lado da mãe Júlia inteiro raspou no chão, raspou no asfalto e ficou carne viva. Rapaz. Nós celebramos a Deus porque a mãe Júlia sobreviveu. E eu fui visitá-la no hospital. A mãe Júlia estava apodrecendo. Moscas, pus, um cheiro fétido e tudo isso aqui. Apodrecendo. Estavam passando umas pomadas, fazendo alguma coisa, mas nada dava resultado. E as partes de familiares, de curandeiros, de amigos, levaram chás, levaram medicamentos, levaram coisas da feitiçaria para que a mãe Júlia pudesse tomar os banhos, para que a mãe Júlia pudesse fazer os rituais, para que ela ficasse curada. E numa visita ela disse para mim, pastor, a minha vida está nas suas mãos. Tremendo. O Senhor me ensinou que nós não podemos ir em curandeiros. O Senhor me ensinou que nós devemos acreditar no sangue de Jesus, não precisa mais derramar sangue de animais sobre nós. E eu rejeitei todos os tratamentos que me deram, acreditando no evangelho e na palavra que o Senhor pregou. Se eu morrer, eu vou morrer assim, mas eu não vou voltar atrás. Ora por mim, pastor. Ora por mim. Imagine o peso da responsabilidade, o peso que se fez sobre mim, mas eu conheço quem cura, eu conheço quem salva, e eu sei os mecanismos, sei o caminho. Vamos orar, jejuar e vamos buscar a palavra, vamos orar. E quando a mãe Júlia foi mandada para casa, tipo, para apodrecer e morrer em casa. Só que quem ia para a igreja tinha que obrigatoriamente passar pela casa da mãe Júlia, que era caminho. E nós fizemos turno de oração. Tinha um grupo que orava antes de chegar no culto, tinha um grupo que orava depois de sair do culto. Estratégia. E nós começamos a orar e ungir a mãe Júlia com óleo. E falava, Deus dos céus, o Senhor falou pela sua palavra, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E nós queremos que sejam físicas ou sejam espirituais. O Senhor diz que em meu nome curaria os enfermos. E eu entrego a tua filha nas suas mãos. Seca essas feridas, sara a tua filha. Dá uma ordem à imunidade, dá uma ordem às células, dá uma ordem à epiderme, dá uma ordem ao sangue, dá uma ordem aos nervos, dá uma ordem ao corpo da mãe Júlia para que ela seja curada. E nós fomos orando, a igreja chorando. E as feridas foram sarando, secando, sarando, secando, sarando, secando, sarando, secando, até a pele da mãe Júlia se tornar como a pele de um bebê. Limpa. Limpa. Aí eu faço uma pergunta à medicina, explica aí. Limpa. Curandeiro, explica aí. É Deus. É o hino que diz que Deus vai além da medicina. Vai além. E a mãe Júlia testemunhou por muitos anos a cura que Deus fez, por muitos anos aquilo que Deus operou. E eu vi Deus fazer muitas obras. Eu vi chegar na nossa base uma menina saindo de uma rede de prostituição de meninas, e quando chegar na nossa base ali com as cuidadoras, e de repente passar os dias e ela começava a vomitar. Eu estava nos Estados Unidos, me ligaram e disseram, nós temos uma notícia para te dar. A menina que foi acolhida na base está grávida. E agora? Nós fazemos o quê? E eu, como presidente, fundador da ONG, da associação, pedi para que eles entrassem em contato com o Ministério da Ação Social e entraram em contato. E nós recebemos a liberação para que ela ficasse, mesmo grávida. E o bebê nasceu na base. E Deus cuidou de tudo.
um filho de rico, porque vinha ajuda de todos os lugares. Vinha ajuda dos Estados Unidos, usando Adidas, Calvin Klein e Book. E esse menino cresceu, ainda hoje está na nossa base. Nasceu na base, ainda hoje está na nossa base. E os anos passam. Hoje é ele quem ora para as crianças comerem. Olha só que tremendo. São obras que Deus faz, são coisas que Deus faz, que só quem vive missões, só quem recebeu chamado para missões, só quem tem o coração na missão, vai viver, vai perceber, vai validar e vai ver o nome de Deus ser glorificado. Olha só que tremendo, cara. Que testemunho tremendo. Eu fico imaginando assim, se o palácio não vai até a periferia, Deus traz o palácio Deus faz. até ele. Deus. O meu chamado tem essa... Eu sou muito criticado por algumas pessoas que não entendem, porque quando eu fui para Moçambique, a ideia é que eu pararia de pregar. Mas inúmeras igrejas, eu posso elencá-las. A Revival Church nos Estados Unidos, outras igrejas como a própria Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, Pastor Ival, várias igrejas, Igreja de São Paulo, a própria igreja em Fortaleza, no Ceará, várias igrejas me convidaram para sair de Moçambique para servir nos seus congressos, para servir nas suas festas, nas suas escolas bíblicas. Então o meu ministério hoje é isso, é estar entre o palácio e a periferia. É ir nos lugares mais humildes, quer seja São Paulo, quer seja Brasil, quer seja... As pessoas perguntam, pastor, o senhor pode vir pregar? É uma igreja pequena. Eu, como missionário, estou apto para pregar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Talvez um pregador tradicional negue. Não posso pregar numa igreja católica, eu não posso pregar em um determinado lugar, eu não posso pregar... Eu, como missionário, eu tenho obrigação de pregar. Então não interessa o lugar onde eu estou pregando. O que interessa é o conteúdo da minha pregação. Que seja num presídio, quer seja na praça, debaixo da ponte, quer seja onde for, a minha chamada, o meu ofício é pregar. É isso aí, Jesus Cristo falou para o seu discípulo, e de pregar o evangelho para toda criatura. Toda criatura não se limita a ninguém, não se limita à sua religião, Sim. ao cor Deus, da pele, cor da nada. Então é ir de pregar o evangelho. Interessante também que tem uma passagem da Bíblia que vai dizer quando os discípulos saem em missões, vai assim, vocês vão em missões que eu vou passar um tempo sozinho. Sim. E Jesus falou assim, mas o lugar que não te receberem bem, não fique triste, é o mesmo pé que você entrou, é o mesmo pé que você vai embora. Sim. Porque missões é isso, vai ter ambientes que você não vai ser recebido, mas isso não vai ser motivo de desânimo. Exatamente. Você entrou, vai embora. Mas vai ter lugares que vão te receber de uma maneira grandiosa, vão te dar uma honra que você merece. Sim. E missões... Nada mais do que você pode falar sobre isso. Que tem ambiente que você entra que você não ganha nem um copo d'água. Exatamente. Mas tem ambiente que você entra que falta. Você sai cheio, quando vai em casa de boa, sai com mochila, coisa. Então, missões é isso. É você estar disposto a você poder tomar um copo d'água hoje ou amanhã também não poder tomar um copo d'água. Vai ter ambiente, vai ter em casa que você vai entrar que... Você vai ver pessoas de situações, de doenças que possam ser transmitidas, mas você está coberto pela graça de Deus. E Deus está te dando a imunidade de você poder entrar nesse ambiente. Deus pode te levar você dentro de um terreno de umbanda, de macumba, de feitiçaria. Mas se Deus te ordenou, você vai entrar e vai pegar. Porque aquilo que o pastor Daniel Nogueira falou, o que importa é o contexto que está sendo pregado. Você não está indo lá ironizar ou questionar o que estão fazendo, você vai pregar o evangelho, se arrependa do seu pecado, se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus Cristo como único suficiente salvador das suas vidas. Então, mas tem gente que, tem pessoas que também é assim, pastor Daniel Nogueira, que às vezes não se prepara, não se reveste e quer pisar em certos ambientes. Aí pisa em certos ambientes, aí quando sai desse ambiente, sai desviado, sai tão possesso porque não teve a preparação. Hoje o pastor Daniel Nogueira, ele entra em certos ambientes porque hoje ele está preparado, ele está revestido. Mas o pastor Daniel Nogueira tem que se preparar todos os dias, porque é uma preparação contínua, porque a partir do momento que o pastor Daniel Nogueira deixar de se preparar, deixar de se revestir, ambiente que ele vai entrar,
uma seta vai atingir. Sim. Então, com consciência, você poderia falar para essas pessoas que estão entrando em certos territórios despreparados, que achar que missões é simplesmente você vou usar um exemplo aqui besta, é só ajudar uma senhora a atravessar a rua. Não, missões têm um peso muito grande. Às vezes o peso de missões, não distinguindo, dizendo o que é maior e o que é o menor, mas às vezes um pregador itinerante, ele tem um peso, porque ele tem uma responsabilidade quando sobe em cima de um altar, sobe em cima de uma tribuna, mas você está ali fazendo uma missão, você tem uma responsabilidade, que nem a senhora te questionou, ó, e eu ouvi você pregando, você me deu ensinamento. Sim. E se Deus não mudar quadro, logicamente, se Deus mudasse quadro, ele não ia deixar de ser Deus, mas é um peso assim muito importante. É um peso muito grande. Muito forte. Eu queria dizer-lhes que quando a oportunidade encontra a preparação, o milagre acontece. Quando a oportunidade encontra a preparação, preparar-se deve ser o nosso alvo e deve ser intenso, tanto quanto aquilo que nós queremos atingir. Às vezes nós ficamos preocupados só com o destino, só com a chegada, e nos esquecemos da trajetória. Preparar-se, e eu acho lindo, e eu sempre prego isso, é até engraçado, quando o profeta chega até você e diz, prepara as malas, porque eu vou te enviar. É o começo da brincadeira. Ninguém vai para lugar nenhum de mala preparada. Você precisa de passaporte, você precisa de visto, você precisa de passagem, você precisa de hospedagem, você precisa de recursos, você precisa de entender o que você vai fazer em missões. Então, assim, tem pessoas que elas colocam na cabeça ou até recebem uma palavra para missões, quer seja local, quer seja transcultural, quer seja missões com mulheres, com homens, com crianças, com idosos, quer seja missões específicas com refugiados. Existem vários âmbitos, várias áreas de missões, e eu não quero ser aqui limitante, eu quero pensar de maneira mais ampla. Mas sem preparação, você vai para um povo que só fala inglês, aí você não fala inglês. Você vai para um povo que fala português, ou melhor, espanhol, aí você não fala espanhol. Você vai para um povo que precisa, por exemplo, você falou da sua querida mamãe, que é enfermeira, da área de enfermagem, da área da saúde. É tão essencial que por exemplo, que essa profissão seja utilizada em missões, porque imagine se nós tivéssemos uma enfermeira, sua mãe ali, ela iria cuidar das feridas da mãe Júlia enquanto pregava, enquanto orava, enquanto cantava, enquanto servia, enquanto discipulava, enquanto impregnava Jesus na mente, no coração, nesse momento tão difícil. Então eu penso que muitas pessoas, elas ficam emocionadas, é válido, mas a preparação é importante demais. Se preparar, conhecer o país, conhecer o idioma, conhecer o lugar, ouvir pessoas que já passaram por aquele mesmo caminho, se preparar ao máximo, ter o máximo de ferramentas. Hoje eu não tenho tanto tempo mais. Hoje nós estamos em outro nível da missão, mas se eu pudesse voltar lá atrás e aprender noções básicas de pintura, noções básicas de eletricidade, noções básicas de canalizador, noções básicas de internet, eu fazer o banner, seria ferramentas que mais cedo ou mais tarde eu utilizar, ainda que eu não utilizasse, porque eu não tenho como fazer tudo, mas quando você não sabe, não entende absolutamente nada, é difícil até você dizer como você quer que seja feito. Isso aí. Quando você não sabe fritar um ovo, é difícil você dizer para as secretárias do lar como você quer que a casa fique. Então, quando você tem um mínimo de conhecimento sobre o assunto, sobre o que você vai fazer, você vê, nós estamos construindo uma igreja para 1.000 pessoas em Moçambique. Nós temos atuação na área de corte de cabelo, nós temos atuação na área de padrinho acadêmico, ou seja, de movimento estudantil, de colocar pessoas para estudar. Nós temos o Paulo, que está no 2º ano de medicina, pelo nosso projeto. Nós estamos cuidando de mulheres, mulheres que fazem parte dos projetos. Nossa base sediou. Eu quero mandar um abraço para Daniela Mabotti, uma menina de Deus, uma mulher de Deus, junto à nossa liderança de missões locais. Ela serviu conosco e hoje ela casou com Fanuel Mabotti. Eles fazem parte de uma igreja co-irmã. E a verdade é que
eles sediaram, a base sediou um evento dela. Então, assim, nós estamos trabalhando em diversas vertentes e você precisa estar preparado para dialogar com essas vertentes. Você precisa estar preparado para entender o que Deus tem para você. Afiar a sua ferramenta e servir com exatidão. Às vezes nós perdemos muito tempo com distrações porque nós não temos claro na nossa cabeça, nós não fomos preparados. E aí, Davi, a própria escola tradicional do Brasil não nos prepara para muita coisa. Isso é verdade. E aí quando você vai para a missão, para a igreja, e eu falo com todo respeito aos nossos pais, mas, por exemplo, um jovem da igreja, nós somos pentecostais, nós somos pouco preparados para a vida. E aqui eu não estou falando nem a nível de crítica, eu estou falando a nível de ideia. Não se prepara empreendedores, não se prepara gestores, não se prepara-se muito pouco. Então nós ficamos fortes no espírito, nós cantamos, a igreja será arrebatada. Nós ouvimos palavras, sabemos quem é Isaías, sabemos quem é Pedro, sabemos quem é Jesus, nós sabemos uma ou duas palavras no grego, mas para a vida nós estamos pouco preparados. Então eu acho que a preparação é muito importante. Que se nós pudéssemos, os líderes jovens, os líderes de igreja, pudessem pensar, vislumbrar um ambiente maior de preparação. O que Deus disse para Abacuque? Escreve a visão para que corram com ela. Escreve a visão para que quem passe correndo veja. Então nós precisamos dos nossos centros de treinamento, das igrejas, nós precisamos dos centros de educação da consciência, nós precisamos dos podcasts da internet para que haja preparação. Quando uma pessoa preparada encontra a oportunidade para desenvolver sua vocação, seja ela qual for, ela vai desenvolver de maneira excelente, de maneira inquestionável e com frutos que vão permanecer. Isso aí. E dando também aqui um espaço aqui de tempo. Eu vou abrir o meu... Aqui, ó. Se quiser, tu pode tomar essa água aqui também. Pode. Eu vou abrir esse aqui. Vai. Falar pro senhor também, falar mais sobre o seu instituto, o nome do seu instituto. Sim. Claramente o senhor também já falou aqui, mas fala mais sobre o nome do seu instituto, as necessidades. Você pode nos seguir nas redes sociais, acompanhar. Nós estamos servindo pela Associação Missionária Amigos da África. A Associação Amigos da África é a nossa ONG, a nossa ONG. Nós estamos servindo com várias frentes e você pode se tornar parceiro do nosso projeto, você pode conhecer Moçambique através do nosso projeto. Nós temos parcerias aí na Europa, parcerias no Brasil, parcerias nos Estados Unidos, parcerias em muitos lugares de homens, pessoas físicas ou CNPJs aí, são empresas ou igrejas que se identificaram com a nossa missão e estão empurrando o nosso projeto. E nós temos a Missão Azusa, que é o nosso trabalho de plantação de igreja, que é um trabalho paralelo ali, né? Um trabalho, o termo que nós usamos é para-eclesiástico para o trabalho da missão da ONG e o trabalho eclesiástico em si, que é o trabalho da igreja. É bivocacional, eles estão caminhando ali lado a lado, mas são diferentes. O trabalho da implantação de igreja com o apelo da missão, com o apelo do evangelho, com o apelo da pregação da palavra, e esse trabalho também vocacional, também de Deus, mas com uma outra linguagem, com a linguagem paralela, é confessional, mas com outra linguagem, que é a linguagem do social, do toque, da educação, do esporte e de tantas outras áreas. Então você pode nos acompanhar, você pode nos seguir, conhecer Moçambique, ser parceiro, enfim, você pode fazer alguma coisa por missões. Eu vou deixar todas as informações aqui do perfil do Pastor Daniel Nogueira na descrição desse vídeo, então você vai lá, acessa o perfil do Pastor Daniel Nogueira, se interage lá com o instituto dele. Você que também tem um desejo de missões, você que já é formado em alguma especialidade, pode ajudar e agregar. Então fala assim, chama ele no privado, Pastor Nogueira, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa vontade, eu tenho tal conhecimento, o que eu posso ajudar o seu ministério, o que eu posso ajudar o instituto? Então a sua ajuda é muito importante. Você que tem um chamado e um desejo, entenda que missões não é turismo. Se você já colocou isso na sua cabeça, que missões não é turismo, vai pra frente, Deus é contigo. Seja forte, seja corajoso, porque Deus tem uma dupla honra para chegar na sua vida. E Pastor Daniel Nogueira, que legado você gostaria de deixar para as futuras gerações?
E legado é uma palavra que me chama muita atenção. Deus me revelou o poder e a profundidade dessa palavra nos momentos mais difíceis, mais complexos. Legado não é herança, né? Herança que você deixa para as pessoas, legado que você deixa nas pessoas. E quer seja de estrutura, ou quer seja de visão, ou questões espirituais, aquilo que é palpável, que não é palpável. O meu desejo é deixar um legado acima do sofrimento. O sofrimento faz parte da missão. E muitas vezes muitas pessoas não querem fazer missões porque houve uma hipérbole em torno do sofrimento. Falou-se mais do sofrimento do que do legado. Falou-se mais das dores de missão, dos desafios de missão do que do legado. E eu quero, e tenho em nome de Jesus, construído uma estrutura em que o legado é maior do que o sofrimento. O sofrimento existe, é inegável, mas o legado, os frutos que nós estamos deixando, eles são eternos, eles não são temporários, como o próprio Paulo disse, essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar. Eu queria que cada um que me assiste agora entendesse que Deus te chamou com um projeto específico. Eu costumo pregar e falo a mesma coisa. Paulo disse aos Filipenses que é segurança para quem ouve, quando a pessoa está falando a mesma coisa. Eu quero dizer que se no primeiro nascimento você foi um acidente, se no primeiro nascimento não esperavam que você nascesse, se no primeiro nascimento seu pai e sua mãe não sabiam se era menino ou se era menina, tem regiões que nem fizeram pré-natal, nem fizeram enxoval, nem fizeram nada. Acredite-me, no segundo nascimento não falha. Se você nasceu de novo, é porque Deus tem uma obra com você. Deus tem um propósito específico para desenvolver na sua vida. Deus tem alguma tarefa para suas mãos. E quando você descobre isso e entende isso, é daí que você vai constituir o seu legado. Seja você mulher, seja você homem, seja você jovem, não tem nada a ver com idade, seja você adolescente, seja você um idoso cujas canas, os cabelos brancos já tomaram a sua cabeça. Você está viva, você está vivo. É tempo, é hora, é dia de você se abrir para o seu chamado e deixar um legado. O legado que eu quero deixar é esse legado, que não importa o que o diabo fez, não importa por onde você passou, não importa o quão profundo o poço que você caiu, a corda do chamado pode te tirar de lá. A corda do chamado pode te erguer para que você possa cumprir a sua missão. Olha só que palavra, olha só que conselho. E interessante que no livro do profeta Abacuque vai dizer que Abacuque ouve a palavra do Senhor e teme. Sim. Porém, ele vai deixar um legado dizendo assim: ó Senhor, Yeah. aviva a tua obra. Aviva. Mas interessante que o Abacuque não vai falar assim: aviva a sua obra amanhã. Sim. Ou depois de amanhã. Ele Sim. fala assim: no decorrer dos No anos. decorrer dos Porque ele já anos. estava declarando: eu não sei se eu vou ver meu amanhã, Deus. Eu não sei se eu vou Sim. estar vivo daqui uma semana, mas no Sim. decorrer dos anos, Yeah. aviva a tua obra. Yeah. Você parte, mas a obra fica. Que isso, olha que Você tremendo. parte, Ah, mas a obra fica. você parte, mas a obra fica. A obra fica. E interessante que, usando esse mesmo argumento, que tem pessoas assim: hoje eu vou parar de pregar. Ah, então você parou de pregar, ou então o evangelho que acabou. Se você parou de pregar, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Yeah. Eu vou Não abrir mão da sua chamada, da sua carreira. Não abrir mão da sua vocação. Eu acho muito interessante o que você disse, porque a igreja hoje, e eu falo isso diante de Deus, eu falo isso em nome de Jesus, eu falo isso debaixo do sangue. Muitas igrejas hoje são depósitos de vocações. Pessoas que foram chamadas para cantar, para pregar, para ensinar e para desenvolver diversos projetos. Projetos sérios na área terapêutica. Eu não estou dizendo de sentar numa sala e ficar abrindo mão de autorresponsabilidade, culpando pessoas, mentindo, fazendo outras coisas. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de um trabalho sério, de um trabalho convicto nas áreas de terapia, nas áreas de psicologia. Eu estou falando de pessoas que foram chamadas para a educação, da pedagogia e de outras áreas. Pessoas foram chamadas para do esporte. Pessoas foram chamadas para da moda. Falar da moda feminina, moda masculina. Pessoas que foram chamadas para a saúde, meu Deus do céu, em todas as áreas dela. Pessoas foram chamadas para cuidar de pessoas com câncer, para cuidar de pessoas... Meu Deus, quanta gente recebeu um chamado de Deus para escrever, para cantar, para compor e estão paralisadas.
O legado e a construção do seu legado foi paralisado. Em nome de Jesus o Nazareno, que o céu te visite hoje, que o céu te dê graça e utilize esse podcast como ferramenta para que você volte, para que você aproveite os dias. Eu vendo material nas igrejas. Eu vendo meus livros, eu estou vendendo livros do Bispo T. Jakes, eu estou trabalhando com camisetas da África. E o que mais eu encontro na porta das igrejas, vendendo café com Deus Pai, nós estamos em construção. São pessoas que dizem, eu já fui. Morte em vida. Morte em vida. Morte em vida. Eu já fui, eu já preguei, eu já falei, eu já fiz visita, eu já trabalhei com jovens, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Elas falam como se eu estivesse dentro de um cemitério conversando com uma lápide. Mas ela está viva, ele está vivo. Então, em nome de Jesus o Nazareno, quando Deus quiser te levar, não vai adiantar os maiores pastores orarem. Quando Deus decidir te levar, não vai adiantar apóstolos nem profetas orarem. Quando Deus quiser, não adianta. E eu já orei muitas vezes. Já chorei na presença de Deus. Deus tem misericórdia, levanta. E Deus diz, não, acabou. Mas se você estiver viva, pode os maiores pastores, pode os maiores apóstolos, pode o diabo, pode pessoas, pode situações, estruturas, pode políticos, quem quer que seja, decretar a sua morte. Deus te levantará de onde você estiver e você terá a chance de cumprir a sua missão. Então, levante-se. Não importa a enfermidade que você teve. Tem pessoas que pararam, que ficaram doentes, depressivas, cancerosas, mas sobreviveram e continuam paradas. Tem pessoas que pararam por causa da perseguição, da calúnia, da maldade, do cancelamento. As pessoas, é um mata-mata, né? Então hoje tem uma temática, aí esquecem e vão para outra temática. Enfim, já esqueceram você e você continua parado. Tem gente parada por uma calúnia que aconteceu há 15 anos atrás. Quem te caluniou já pediu perdão a Deus, já foi perdoado e você tá parado, tá parada. Levante-se, cumpra. Nós temos uma vida só, Davi. Isso é verdade. Nós temos uma vida só. Nós temos uma vida só. Então, em nome de Jesus, que o céu te dê graça, passo por passo, ainda que seja um copo com água. Faça, levante-se. Não dá para voltar a pregar? Dê uma saudação. Não dá para voltar a fazer grandes coisas. Faça coisas pequenas. Nada a ver com internet, nada a ver com público, nada a ver com show off. Não. Sirva ao Senhor e Ele te levará onde Ele quer te levar. E não tenho nem palavras para descrever. Então, olha essa palavra de Deus para o seu coração. O chamado, ele tem um peso. O chamado tem uma responsabilidade. O livro de Jeremias vai dizer que quando Deus chama Jeremias, Jeremias vai questionar: Deus, eu sou jovem. Envia outro no meu lugar. Yeah. Só que Deus vai apontar para Jeremias: desde o ventre. Eu já te conhecia. Yeah. Desde o ventre eu já te separei. Sim. Então você foi separado, você foi escolhido por Deus. Você pode até correr do seu chamado, do seu propósito. Sim. Exemplo disso foi Jonas. Sim. Correu do chamado, correu do propósito. Mas Deus vai intervir na sua trajetória. Mas que você volta para a sua posição e seu lugar você vai voltar. Yeah. Porque Deus é contigo. Amém. Então, desde já aqui, já a hora já passou. Não quero tirar tanto tempo do pastor Daniel Nogueira. É tanta conversa, é tanto conhecimento, é tanta aprendizado que a hora voa. Mas então, quero dizer para vocês que todas as informações do pastor Daniel Nogueira vai estar na descrição aqui desse vídeo e também nas nossas redes sociais, no Instagram. A gente vai fazer uma temática a semana toda voltada ao pastor Daniel Nogueira, para gerar toda ali a divulgação, o marketing para o instituto dele, o perfil dele, entendeu? Então você também que pode se ajudar, você tem uma condição de... Davi, eu não faço missões, mas você pode ajudar, você pode fazer missões dentro da sua casa, você pode fazer uma doação, você pode fazer... Ele tem no Brasil também, eu vi lá em São Paulo. Tem em São Paulo. Aonde lá em São Paulo, você pode ir lá em São Paulo assim, pastor Nero, eu tô aqui uma cesta aqui de roupa, eu tenho uma cesta aqui de sapatos, eu não tenho nada, mas eu tenho um valor simbólico. Sim. Ajude, não deixe de ajudar, não se limita com aquilo que você fala assim, se eu dar 50 reais, eu não... Aí eu fico sem graça, mas às vezes é aquilo que você tem e mesmo. Deus vai se agradar daquela sua oferta. Às vezes 50 reais vai ajudar a pagar uma água, pagar uma luz, porque no instituto tem uns gastos. Sim. Tem os profissionais que não precisam receber, que tem diversos gastos. Então ajuda.
tudo aqui nessa descrição, vai ter toda a informação. Então, sou muito graças a Deus por esse segundo episódio. Semana que vem a gente já vai estar gravando um episódio novo, já tem um convidado especial, mas isso aqui não vou falar agora, vou deixar para depois. Vocês também criam aquela expectativa, mas... Pastor Daniel Nogueira, foi um muito prazer. Muito obrigado. Foi um prazer, meu irmão. Senhor, tá bem? E pode ter certeza, quando o pastor Daniel Nogueira voltar na Europa novamente, eu vou perturbar de novo. Ô, pastor, vem aqui de novo pra gente atualizar, porque quem é missões... Novidades, em nome de Jesus. Que missões é isso? Hoje eu tô aqui com ele, mas aí amanhã já tem outra história pra contar, Amém. porque missões é isso, É um mesmo. dia após o outro. Então, fiquem com Deus e muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe.